Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-251, DF-456, BR-479, DF-100 e BR-020 e BR-030, começando nas proximidades de Brasília, Distrito Federal, e avançando em direção a Formosa, Estado de Goiás, por 80 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio digital no painel do veículo marca exatamente 10 horas da manhã, o instante preciso em que as rodas começam a girar sobre o asfalto da saída norte. Optamos por uma rota que foge do óbvio, ignorando a pressa da BR-020 direta para abraçar o caminho mais longo e contemplativo pelo leste. O céu sobre Brasília é uma abóbada de chumbo maciço, uma massa cinzenta e uniforme que cobre todo o Distrito Federal como um manto pesado e silencioso. Não há brechas para o sol, não há o azul famoso do cerrado, apenas uma luz difusa e prateada que banha o concreto e a vegetação. O ar está denso, carregado de uma umidade que arrepia a pele, embora a chuva permaneça suspensa, presa nas nuvens baixas. O motor do carro trabalha com suavidade, um zumbido grave constante que se mistura ao som dos pneus cantando sobre o asfalto quente e seco da BR-251. Avançamos os primeiros quilômetros deixando para trás a geometria rígida e monumental do plano piloto, sentindo a transição imediata para a vastidão rural. A vegetação de beira de estrada, antes podada e contida, agora se espalha livre, composta por gramíneas altas e arbustos retorcidos do cerrado nativo. O cheiro que invade a cabine pelas frestas da ventilação é uma mistura complexa e primitiva de terra vermelha exposta e ozônio. É o aroma da tempestade que ronda, mas não cai, misturado ao frescor verde do mato que cresceu vigoroso com as chuvas recentes de dezembro. A luz cinzenta elimina as sombras duras, transformando a paisagem em uma pintura de baixo contraste e alta saturação. O trânsito é moderado neste trecho inicial, composto por caminhões de médio porte e veículos utilitários que abastecem as cidades satélites e chácaras da região. Ao completarmos cerca de 15 quilômetros, fazemos o movimento decisivo de abandonar a rota principal para acessar a estrada Parque Contorno. A mudança de cenário é palpável e imediata, o tráfego diminui drasticamente e a sensação de isolamento aumenta à medida que nos aprofundamos no coração agrícola. O asfalto aqui torna-se mais áspero e rugoso, transmitindo uma vibração diferente para o volante, uma textura que nos conecta diretamente ao solo. O relevo é predominantemente plano, características dos grandes chapadões que facilitam a mecanização da lavoura e permitem que a vista alcance o infinito. O céu nublado parece baixar ainda mais, tocando o topo dos silos de armazenagem que surgem como catedrais metálicas solitárias na paisagem. Entramos na DF-456, uma estrada que corta a região do PED-DF, o programa de assentamento dirigido, onde a agricultura de alta tecnologia domina o horizonte. De ambos os lados da rodovia, estendem-se campos imensos e geométricos de soja, um mar verde escuro que ondula sob a brisa fresca da manhã. A ausência do sol direto cria uma luz prateada que reflete nas folhas largas e cerosas das plantas, dando à paisagem um aspecto quase metálico. O silêncio dentro do carro é absoluto, quebrado apenas pelo som do vento cortando a lataria e pela música suave do motor em rotação de cruzeiro. É um ambiente de introspecção forçada, onde o motorista se sente pequeno diante da imensidão da terra cultivada e do céu opressivo. A jornada continua pela conexão com a BR-479, mantendo-nos imersos nessa realidade rural produtiva que muitos habitantes da capital desconhecem completamente. Aqui, a fauna do Cerrado tenta sobreviver nas faixas de domínio e nas ilhas de reserva legal que pontuam as grandes propriedades latifundiárias. É possível avistar, num relance rápido e emocionante,
O voo pesado de uma siriema que foge para o mato alto ao perceber a aproximação do veículo. Gaviões e carcarás vigiam os campos do alto de postes de cerca, sentinelas estáticas e pacientes que aguardam o movimento de algum roedor nos vales. A natureza aqui é resiliente e teimosa, adaptando-se à presença das máquinas agrícolas gigantescas que, mesmo paradas neste domingo, impõem respeito pelo tamanho. Acessamos a DF-100, uma reta interminável e hipnótica que nos levará em direção à divisa com Goiás, cortando o extremo leste do quadrilátero. Esta estrada é um corredor de exportação vital, e o asfalto carrega as marcas e cicatrizes do peso das carretas que escoam a produção. O céu continua implacavelmente cinza, uma tampa que abafa os sons externos e mantém a temperatura agradável, na casa dos 22 graus. Não há necessidade de ar-condicionado, o ar que entra pela janela entreaberta é puro e carrega a umidade da chuva que caiu na noite anterior. O horizonte à frente é uma linha reta perfeita que divide o cinza do céu e o verde da terra, um exercício de perspectiva. Passamos por grandes complexos de fazendas, verdadeiras vilas industriais com seus galpões, maquinários modernos e casas de funcionários, tudo organizado e limpo. Não vemos cidades ou aglomerados urbanos neste trecho, apenas a ocupação rural intensa que transformou o Cerrado no celeiro do mundo. A sensação de tempo é distorcida pela monotonia visual da paisagem e pela constância da velocidade, fazendo com que os quilômetros passem despercebidos. O som dos pneus muda sutilmente quando o asfalto apresenta remendos ou variações na granulação, uma conversa tátil e contínua entre o carro e a estrada. O vento lateral é mais forte aqui, no campo aberto e desprotegido, empurrando o veículo gentilmente e exigindo pequenas correções de trajetória. Neste ponto da DF-100, a solidão é a companheira mais fiel, com pouquíssimos veículos cruzando nosso caminho no sentido oposto. É como navegar em um oceano de terra firme, guiado apenas pelas faixas amarelas que dividem a pista e pelos marcos quilométricos que passam rápidos. O cheiro de fertilizante de palha seca chega em ondas suaves, trazido pela brisa que varre os campos sem barreiras naturais. A luz difusa do dia nublado realça as cores da terra roxa nos barrancos, criando um contraste vibrante com o verde da soja e o cinza do asfalto. A mente do motorista divaga, absorvida pela repetição da paisagem e pelo ritmo constante do deslocamento, uma meditação em movimento. A DF-100 nos guia por quase 1h30 de viagem, um tempo dilatado pela escolha consciente deste caminho alternativo e panorâmico. Aproximamo-nos finalmente da junção com a BR-020 e a BR-030, o ponto onde a tranquilidade rural encontra novamente o fluxo pesado e nervoso da rodovia federal. O relevo começa a se alterar drasticamente, com o surgimento de declives acentuados e a visão distante do vale onde se assenta a cidade. A vegetação nativa torna-se mais densa e exuberante nas áreas de encosta, com árvores de porte médio e veredas de buritis marcando os cursos d'água. O céu nublado persiste, mas agora com algumas nuances de luminosidade que sugerem que o meio-dia se aproxima, embora o sol permaneça oculto. A entrada na rodovia principal é feita com cautela extrema, integrando-nos ao tráfego rápido de caminhões e ônibus que seguem em direção ao nordeste. Estamos a apenas alguns minutos do nosso destino final, e a silhueta de Formosa já se desenha no horizonte, aninhada entre as formações rochosas. A cidade é um portal geográfico para belezas naturais como o Salto do Itiquira e a Lagoa Feia, contrastes que atraem olhares. Vemos os contornos dos bairros periféricos e as torres de comunicação, mas a neblina leve que cobre a região suaviza as linhas urbanas. A colonização antiga, que remonta aos tempos do ciclo do ouro e das tropas de gado, deixou marcas visíveis na arquitetura e na alma local. O cheiro de asfalto quente e escapamento volta a predominar, lembrando-nos que deixamos o isolamento dos campos para trás e voltamos à civilização ruidosa. O carro reduz a velocidade, preparando-se para a chegada às imediações da entrada da cidade, onde o comércio de beira de estrada é vibrante e caótico. Postos de gasolina gigantescos, restaurantes populares e lojas de peças agrícolas se alinham na marginal, colorindo o dia cinzento. Encerramos esta narrativa com o veículo ainda em movimento, completando a transição suave entre o Planalto cultivado e a cidade histórica no vale. A viagem pelo caminho mais longo valeu a pena pela imersão profunda na vastidão e pelo silêncio das estradas vicinais. Piada sobre o trajeto.
Sabe por que o motorista decidiu pegar a estrada de terra e demorar mais para chegar em Formosa com esse tempo nublado? Porque disseram que a Lagoa Feia é muito tímida e só fica bonita quando tem sol, então ele foi enrolando pelo caminho para ver se o tempo abria e a lagoa passava maquiagem.